Muito bem, então, pessoal, estamos de volta para a nossa aula número 8, né, do nosso curso de mecânica, tá? Na aula anterior, a gente viu a aplicação da segunda lei de Newton para sistemas com dois corpos, tá? Sendo eles puxados ou empurrados. A aula de hoje vai trabalhar, então, com a aplicação da segunda lei de Newton, mas agora para sistemas com três corpos, tá? Sejam eles puxados ou empurrados. A gente vai trabalhar as duas situações, ok? Muito bem, então. Vamos lá, vamos partir, então, para nossa aula, tá? O que que nós temos aí, então, tá? Muito bem. Começando, então. Tomemos como exemplo aquele nosso trem que antes tinha só o vagãozinho B, né? A locomotiva A, vagão B. Agora nós temos um trem com locomotiva A, vagão B e vagão C. São dois vagões puxados, então, pela locomotiva A, tá? É um trem com sistema acelerado, como mostra a nossa figura, tá? Então, primeira coisa aí, a figura vai representar um trem, a força que a locomotiva imprime nos trilhos para acelerar o sistema todo é uma força de 20.000 newtons de intensidade, tá? E as massas do que nós temos aí, que constituem esse nosso trem aí, é a massa da locomotiva de 20.000 quilogramas, tá? O primeiro vagão B, 6.000 quilogramas, e o vagão C, 14.000 quilogramas. Muito bem, tá? E aí a questão é, qual será o valor da força que a locomotiva aplica sobre o vagão B e qual será o valor da força que este vagão B aplica sobre o vagão C? Tá? É isso que a gente precisa determinar aí no nosso exercício, tá? Então, o que que a gente tem, né? A gente começa resolvendo esse problema, trocando esse sistema aí de locomotiva, dois vagões, né? Por um sistema como se fosse um corpo inteiro, tá? Um corpo que terá a massa, então, dos três vagões somados, né? Para quê? Para determinar, então, inicialmente, qual a aceleração desse sistema, tá? Quando a gente troca esses três corpos por um só, a massa total dele passa a ser, então, de 40.000 quilogramas, né? Sujeito àquela aplicação da força de 20.000 newtons, tá? Então, a primeira coisa é calcular qual a aceleração do sistema, né? Uma vez que os três corpos, locomotiva, vagão B, vagão C, vão estar sujeitos a uma mesma aceleração, pois nenhum deles vai se deslocar com uma velocidade aumentando mais do que os outros. Todos vão aumentar a velocidade igualmente, senão um ia ultrapassar o outro, tá? Então, nesse caso, a gente tem a mesma aceleração para todos os corpos do sistema. E esse é o primeiro passo, então, para se resolver problemas como esse. Soma todas as massas, determina a aceleração do sistema, tá? Então, calculando a aceleração do sistema, tá? Nós teremos, então, o dado a força resultante aplicada no sistema, que é a força de 20.000 newtons, tá? A massa do sistema, que é a massa da locomotiva A mais o vagão B mais o vagão C, tá? O valor de 40.000 quilogramas. E qual a aceleração do sistema? Aplica a segunda lei de Newton, força resultante é igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Lembrando que a massa do sistema é a massa de A mais massa de B mais massa de C, que equivale aos 40.000 quilogramas, tá? Este 40.000 estará multiplicando a aceleração, passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, inverso de multiplicar e dividir. Então, vai ficar lá 20.000 dividido por 40.000. Teremos para o nosso sistema uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Significa que esta aceleração é a aceleração da locomotiva, é a aceleração do vagão B e do vagão C, a mesma aceleração. O sistema todo acelera com a mesma intensidade, tá? Muito bem. Bom, agora que a gente tem a aceleração do sistema, né? A gente deve dividir esse sistema em duas partes, separando a locomotiva dos vagões, para trabalhar apenas com os vagões que serão puxados pela locomotiva, tá? E com isso a gente vai determinar qual é a força que a locomotiva A aplica no vagão B, né? A locomotiva A tem que puxar o vagão B e C juntos. Então, a força que A transfere para B é a força responsável por puxar o vagão B e C juntos, tá? Então, a gente separa ali a locomotiva dos vagões e trabalha só com os vagões B e C, certo? Tá?
Então, agora a gente precisa determinar qual é a força que a locomotiva A puxa os vagões B e C, né? Ou seja, a força que A exerce em B. Vamos representar isso por força AB, tá? Que é a força que A exerce em B. E para isso a gente vai utilizar apenas os dados, então, dos corpos B e C, tá? Muito bem. E ali está, então, representada a nossa força AB. Quais são os dados que a gente tem? Massa do corpo B, 6 kg. Massa do corpo C, 14.000 kg. Tá? A aceleração do sistema, que é aquela primeira que a gente já determinou, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. E agora determinar, então, qual é a força que A aplica em B. Tá? Então, o que a gente vai ter, né? Teremos aí nossos corpos agora, o vagão B e C, sendo puxados pela locomotiva, né? Com a força ali representada, a força que a locomotiva A aplica no vagão B, então, força que A aplica em B. Os dados que a gente tem para o problema é a massa do vagão B, 6.000 kg, a massa do vagão C, 14.000 kg, e a aceleração do sistema que já calculamos, valor de 0,5 metros por segundo ao quadrado. E agora, então, partimos para calcular a força que A aplica em B. Tá? Como é que a gente faz isso? Aplica a segunda lei de Newton, né? A força que A aplica em B vai ser a soma dos corpos que são puxados pela locomotiva, então a gente soma a massa de B com a massa de C, vezes a aceleração do sistema. Tá? Portanto, a força que A aplica em B vai ser 6.000 mais 14.000, vezes a aceleração do sistema 0,5, então vai ficar 20.000 vezes 0,5, e o resultado disso é a força que a locomotiva aplica no vagão B, a força que A aplica em B, vai ser de 10.000 newtons, tá? Então, 10.000 newtons é a força que a locomotiva aplica no vagão B. Tá? Importante ressaltar, né, que da força total que a locomotiva exerce de 20.000 newtons, 10.000 são aplicados no vagão B. Os outros 10.000 correspondem apenas à força necessária que a locomotiva precisa para deslocar-se, né, acelerar a si mesmo. Tá? Então, 10.000 newtons transfere para puxar os vagões B e C, e os outros 10.000 do total de 20 são apenas para a locomotiva. Tá? E aqui, claro, é importante ressaltar, assim como a locomotiva aplica no vagão B uma força de 10.000 newtons, o vagão B aplica na locomotiva uma força de mesma intensidade, mesma direção horizontal, mas sentido oposto, né? Então, para trás, de valor 10.000. É por isso que para a locomotiva fica apenas 10.000, né? 10.000 transfere para o vagão B puxa a locomotiva com os mesmos 10.000, sobra para a locomotiva apenas 10. Tá? Muito bem. Seguindo, bom, agora o que a gente vai ter, né? E qual será a força, então, que o vagão B vai aplicar no vagão C? Tá? Para determinarmos esse valor, a gente separa também, assim como a gente fez com a separação da locomotiva do vagão B, a gente separa o vagão B do vagão C e trabalha só com o vagão C para saber qual é a força que B aplica em C. E a força que a B aplica em C a gente vai representar por FBC. Tá? Muito bem, quais são os dados que a gente tem então agora? A gente tem a massa do vagão C, 14.000 kg, a aceleração do sistema, que continua a mesma, é a mesma para os três corpos, tá? E a gente vai calcular agora qual é a força que o vagão B aplica no vagão C, tá? Aplica a segunda lei de Newton, né? Então, a força BC vai ser a massa do corpo que está sendo puxado, sempre o corpo que está sendo puxado, então a massa do vagão C, vezes a aceleração do sistema, né? A massa de C são 14.000 newtons, 14.000 quilogramas, tá? A aceleração do sistema 0,5, 14 vezes 0,5, dá 7.000 newtons, a força que o vagão B aplica no vagão C para puxar o vagão C, tá? 7.000 newtons. Bom, então vamos lá, né? Do total de força aplicada pela locomotiva sobre o vagão B, que a gente calculou antes de 10.000 newtons, 7.000 são a força necessária apenas para puxar o vagão B, né? Dos 10.000 newtons que a locomotiva transferiu para B, B aplica, então, tá? 7.000 para puxar o vagão C, e o vagão B precisa de apenas 3.000. Tá? Então, dos 10.000 que a locomotiva aplicou em B, B aplica 7 em C. Se fosse para puxar só o B, precisava só de 3.000 newtons. Tá? Então,
Então, dessa forma, a gente divide o sistema e sabe qual é a força necessária para cada um dos itens. Para a locomotiva precisa 10.000, para o vagão B precisa 3.000, para o vagão C precisa 7.000 newtons. Tá? Muito bem. E se nós trabalhássemos agora com sistemas que não são puxados, mas empurrados, tá? Então, semelhantes ao que a gente viu no sistema com 2 corpos, tá? A gente trabalha com os 3 corpos sendo empurrados, aqui representado na figura pelo bloco A, B e C, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai resolver exatamente como eu resolvia antes. Primeira coisa, determina a massa total do meu sistema, tá? Para fazer o quê? Para calcular inicialmente a aceleração do sistema. Então, a gente tem ali os dados, né, propostos para esse problema. A massa de A, 1 kg, a massa de B, 2 kg, a massa de C, 3 kg, e uma força total aplicada ali de 4,2 newtons, né? Então, aplica a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. A força aplicada, então, a massa do sistema vai ser a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, para esse exemplo aí, vezes a aceleração do sistema. Tá? Então, eu vou ter lá a força aplicada no sistema, 4,2. A massa AB mais C vai ser igual a 6, vezes a aceleração do meu sistema. O 6 está multiplicando a aceleração, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 4,2 dividido por 6. Tá? 4,2 dividido por 6 é igual a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do sistema para corpo A, B e C. Todos os corpos na mesma aceleração. Tá? Muito bem. O passo seguinte é o que agora? Agora que a gente já sabe a aceleração do sistema, é determinar, né, qual será, então, a força que o A aplica em B e que o B aplica em C. Lembrando que a aceleração do sistema, 0,7 metros por segundo, é a mesma para o corpo A, B e C, porque eles andam juntos, né? Muito bem, tá? Então, agora a gente começa por calculando qual é a força que A aplica em B, tá? E para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar, então, o sistema, né? Separar o corpo A do restante que está sendo empurrado pelo A, tá? Então, a gente separa ali e vai trabalhar só com os corpos que estão sendo empurrados nesse caso. Nesse caso, quem está sendo empurrado agora é B e C. B e C estão sendo empurrados por A, então é a força que A aplica em B, né? Muito bem, então para se calcular esta força que A aplica em B, a gente utiliza só os blocos B e C. Dados que a gente tem então para o nosso cálculo: a massa de B, 2 kg, a massa de C, 3 kg, e a aceleração do sistema que a gente determinou inicialmente, 0,7. Aplica-se então a segunda lei de Newton, né? Então, a força que A aplica em B será a massa de B mais a massa de C, vezes a aceleração do sistema. A força que A aplica em B, soma a massa B, 2, mais a massa C, 3 kg, isso vai dar 5, vezes a aceleração do sistema que a gente já tinha determinado, 0,7, isso é igual a 3,5 newtons. Portanto, a força que A aplica em B, né, a força responsável por empurrar os corpos B e C, tem um valor de 3,5 newtons. Tá? Muito bem. Agora, então, a gente vai calcular qual é a força, né, aplicada pelo corpo B no bloco C. A gente vai representar isso, então, pela força BC. E a gente começa por separar os corpos, né? Separa B de C. Então, separa B de C, representa só o corpo C, e a gente vai ter, então, a força que B exerce em C. Tá? Muito bem, então temos ali o dado só do corpo C, 3 kg, tá? E a aceleração do sistema, que é a mesma já calculada anteriormente, 0,7 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter a força que B exerce em C, vai ser a massa do C, que é a massa do corpo que está sendo empurrado pelo corpo B, vezes a aceleração do sistema. Tá? O corpo C tem massa 3 kg, a aceleração do sistema 0,7, portanto, então, a força BC é igual a 3 vezes 0,7, portanto, 2,1 newtons. Tá? Então, os resultados que a gente tem aí, né? A aceleração do sistema 0,7, a força que A aplica em B é 3,5 newtons e a força que B aplica em C, 2,1 newtons. Né? E com isso a gente fecha, então, este problema, fecha este exercício. Tá? Bom,
teremos então aí o nosso atendimento no dia 11 de junho, das 10 às 11, todas as turmas, tá? Vocês ficam então com 2 exercícios, né, para praticar aí o conteúdo desta aula, tá? Muito bem, então, vamos lá. E agora, então, fechamos com isso nossa aula de número 8, curso de mecânica, tá? Muito bem. É isso aí, então, pessoal. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês. Cuidem-se. Saúde. Valeu, abração.